O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Testemunhas fomos constituídos pelo batismo desta ressurreição, desta nova vida. Meus filhos, não é Páscoa mera passagem. Tem muita gente hoje em dia tentando reduzir toda a carga de importância que tem essa festa de hoje para nós. É renovação, é tudo novo, por isso vida nova, por isso ovo, é uma vida que podemos torná-la melhor, por isso doce, o chocolate, e aquela coisa toda. Aí coloca um coelho que não bota ovo, e para piorar, um ovo de chocolate. E coisas do gênero. Eu já fiquei sabendo que tem até prefeituras por aí que proibiram falar do nome de Jesus ao fazer as festas pascais nas escolas. Dá para entender isso? Não é mentira não, viu? Montes Claros, Minas Gerais. Faça a pesquisa, saiu esses dias a notícia. E assim como esta, deve ter outros lugares também por aí. Bom, quando nosso Senhor entrou em Jerusalém para se entregar em sacrifício, e foi o povo cantando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, teve gente que disse: mestre, manda teus discípulos se calarem. O que é que Jesus disse? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Ao longo da história, em diversos momentos em que a igreja foi obrigada a ficar calada, sempre nosso Senhor deu um jeito através do testemunho dos santos, daqueles que aprenderam com nosso Senhor a viver uma vida humana e a simples vida, mesmo que não falasse muita coisa,
já era um anúncio da presença e da ação de nosso Senhor no meio do seu povo. Se eles se calarem, as pedras gritarão. São Francisco de Assis, num determinado momento de sua vida, convidou o Frei Leão para ir anunciar o Evangelho. E do jeito que estavam, sem se preparar muito, foram e tiveram um dia de caminhada pela cidade. À tarde, o Frei perguntou: mas, irmão Francisco, e a pregação do Evangelho, a gente não vai fazer, não? Ao que São Francisco respondeu: se a nossa vida não for um anúncio do Evangelho, não adianta fazer sermões. Entendem a diferença? A pregação, meus filhos, é um testemunho. Ou podemos dizer mais exatamente ainda o contrário. O testemunho, o estilo de vida nosso deve ser um anúncio ao mundo de como é uma vida com o Senhor e porque ela vale a pena. Disso nós somos testemunhas. Ao longo dessa primeira semana, a semana da 8ª de Páscoa, o que mais nós vamos ouvir do Evangelho e das leituras é: nós somos testemunhas. Claro, não me venha com aquela gracinha de fazer a piadinha, mas eu não vi nenhum crime, como é que eu vou ser testemunha? E quem disse que testemunha é só de um crime? Se você acha que testemunha é só de um crime, então sua compreensão do termo está muito pobre, paupérrima, michuruca. Coisa de cérebro de tubarão. Você sabe como é cérebro de tubarão? Segundo os estudos, o tubarão é grandão, fortão, o terror dos mares. Mas o cérebro dele é assim, ó. É assim, quase o tamanho de uma azeitona. Então, não seja cérebro de tubarão, pelo amor de Deus. Devemos testemunhar com o nosso estilo de vida que nosso Senhor está vivo, está presente e que nele aprendemos a nova humanidade. O batismo já nos deu a graça para que esta nova humanidade seja realidade na minha e na tua vida. É o auxílio divino para que a gente viva neste mundo uma vida conforme Deus havia pensado quando pensou em criar a humanidade. Porque é isso que nosso Senhor veio fazer, meus filhos. Não foi outra coisa, não. Ele não veio reinventar as coisas. Ele não veio fazer uma reforma. Quando se faz uma reforma, você muda a forma. Até quando se fala de obra, as pessoas não sabem que termo usar, não é? Padre, vai reformar a matriz de Laranjeiras quando? Nunca. Porque não é isso que tem que acontecer. Se fosse para fazer uma reforma, algumas coisas seriam demolidas, desapareceriam, e ela tomaria uma nova forma, porque reformar significa isso, dar uma forma diferente. A obra que nosso Senhor veio fazer de redenção é uma obra de restauração. Não é fazer um armengue. A impressão que dá é que Laranjeira, nesses anos todos, foi feito só um armengue atrás do outro, não foi restaurado nada. Vocês foram enganados por muito tempo. Muito armengue foi feito. Improviso, gambiarra. E não é à toa que depois de pouco tempo feito, começou a se estragar de novo. Restaurar é dar a alguma coisa toda a beleza e esplendor que tinha quando era recém-saída das mãos do seu autor, do artista. Isso, meus filhos, é restaurar. Fazer que, mantendo a essência, torne-se novamente como era originalmente. É isso que nosso Senhor vem nos fazer. Vivendo uma vida como a nossa e ensinando como enfrentar, como viver bem cada momento de uma vida humana, inclusive os momentos de sofrimento e a morte, nosso Senhor se torna
para nós o primeiro. Quando Deus criou o mundo, e é bom lembrar, foi a primeira leitura da vigília de Páscoa, é dito que no 7º dia ele contemplou, ele repousou. Repousar não é simplesmente botar as pernas para o ar. Ele, digamos assim, propôs aquilo que devia ser proposto. E então contempla a sua obra. Depois da criação, a liberdade mal usada do ser humano fez com que o pecado e o mal entrassem na história. Deus dá um tempo até que o povo possa ir sendo preparado, até chegar o tempo que seja capaz de compreendê-lo e compreender o seu projeto de humanidade. E quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. Com toda a sua vida, com o seu sofrimento e sua morte, Cristo nos mostra a humanidade conforme Deus como deve ser vivida. Com sua ressurreição tem um novo começo. Um novo começo. Porque ainda antes dele sofrer e morrer, a fé dos seus discípulos não era muito diferente da fé de qualquer outro judeu. Ou, talvez seja um pouco exagero meu, dizer, não havia muita diferença da fé que tinham os pagãos. Em que sentido? Não porque se acreditava em falsos deuses, mas naquele sentido interesseiro. Eu vi um milagre, eu sei que ele é capaz de fazer essas coisas, então eu corro atrás, porque eu também quero o meu milagre. Aqui e acolá tem gente que procura reviver esse tipo de fé. Porém, diante do Senhor ressuscitado, que eles em primeiro momento testemunham o encontro, a vida daquelas pessoas foi completamente transformada. E recebendo o Espírito, no próprio dia da ressurreição, a gente vai lembrar isso no próximo domingo principalmente, eles são capacitados para viver esta nova vida. Segundo São Paulo apóstolo, ele se tornou, pela sua obra redentora, o primogênito de toda a criação. É uma nova criação. Se a gente fosse comparar com o relato do livro do Gênesis, em 6 tempos, que é dito 6 dias, ele criou. No 7º, ele contemplou a obra e deixou com que aqueles que nesta obra foram criados livres desenvolvessem a sua liberdade. E ele viu o resultado. No 8º dia, ele recriou. Sim, o dia da ressurreição de nosso Senhor também é chamado de o 8º dia. O dia em que Deus cria de novo, restaura a sua obra. Faz de nós pessoas novas. É por isso que o cristão não observa o sábado. Não é o nosso dia. Porque o sábado ainda é o dia do repouso. O próprio Jesus, nos choques, vamos dizer assim, nas controvérsias com os judeus, várias vezes operou alguma maravilha no dia de sábado, deixou muita gente espantada e disse: o meu pai, eu trabalho porque o meu pai também trabalha. Ou seja, mesmo que seja compreendido pelo povo do Antigo Testamento como o tempo do repouso, mas Deus nunca deixa de agir. Ele nunca deixa de manter o mínimo da ordem para que sua criação se mantenha, apesar de suas criaturas fazerem o que fazem. No 8º dia, ele nos dá aquela grande oportunidade
nós nascemos segundo a carne sem escolher. Mas para este novo nascimento, somos chamados a fazer uma escolha. Temos que responder. Não podemos ficar inertes, como se isso não nos dissesse respeito. Cristo ressuscitou, de verdade ressuscitou, e nós devemos ser essas testemunhas. Fomos batizados, meus filhos. Recebemos a graça, o auxílio divino, para que a gente possa viver esta vida nova, para que a gente possa ser testemunha, para que o nosso estilo de vida seja um anúncio de como é uma vida conforme Deus, da nova criatura, da nova humanidade. Outros também vão interpretar, mas mesmo com tudo isso, o mundo continua cheio de maldade, cheio de violência, cheio de guerra, cheio de pecado. Como eu já disse, para entrar na nova vida é necessária uma resposta pessoal. E Deus, que nos criou livres, continua e vai continuar respeitando a nossa liberdade. Ele não se impõe goela abaixo em seu ninguém. Talvez seja isso que muita gente ainda não compreendeu. Quando, usando bem a sua liberdade, o ser humano dá uma resposta livre ao Senhor, que livremente, sem esperar um apelo nosso, nos amou e se entregou por nós. Sim, é possível a nova vida acontecer, com o encontro dessas duas liberdades. A liberdade do que veio, mesmo sabendo-se rejeitado, e deu a vida. E a liberdade daquele que, uma vez compreendendo esta verdade e a necessidade de abraçá-la, a ela responde, a ela corresponde. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Nós somos testemunhas, devemos ser testemunhas. Ai do mundo, se não tiver mais o nosso testemunho. Ai do mundo. Portanto, meus filhos, assumindo a nossa parte no pacto, a nossa parte na aliança com esse Deus que nos amou e por nós se entregou, assumimos também uma corresponsabilidade com Ele, para que este mundo velho, que ainda continua sujeito ao mal, possa ter em nós um estímulo para dizer: opa, existe alguma diferença, existe uma possibilidade de uma vida nova. Aqueles ali fazem a diferença, como eu gostaria de estar entre eles. Eles têm esperança, eles têm algo que os estimula a perseverar no que é correto, no que é bom, no que é verdadeiro, no que é justo, mesmo quando tudo ao redor instiga a fazer o contrário. Porque olhem bem, a nossa vida é uma provação o tempo inteiro. Toda hora tem alguém dando uma despertalhão, querendo fazer a gente acreditar que é besta porque a gente é verdadeiro quando todo mundo é falso. Querendo fazer a gente acreditar que a gente é besta porque a gente é decente no mundo safado. Querendo fazer a gente acreditar que a gente é besta porque a nossa liberdade obedece livremente a Deus. E esses mesmos que nos chamam assim se submetem a tudo quanto é tipo de loucura, sejam os seus vícios pessoais, sejam aquelas ideologias que fritam o cérebro e faz as pessoas viverem no dia a dia como se fosse gado de corte. Quantas escolhas equivocadas que muitas vezes faz um povo inteiro sofrer. E ainda esses que fizeram as escolhas equivocadas juram de pé junto que foi a melhor coisa que fizeram na vida. Sim, a gente é objeto de tudo quanto é tipo de escárnio o tempo inteiro. Se você ainda não foi, é porque você está assim com o mundo. Se você ainda não foi objeto de escárnio, porque aprendeu a viver uma vida humana com nosso Senhor, é porque você está assim com aqueles que são do contra.
Pensemos, meus filhos, com um pouco mais de seriedade. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Não adianta só decorar a frase bonita e de efeito. Que a graça dele nos auxilie. E que a nossa abertura de vida, a nossa abertura a esta nova vida, a nossa resposta na aliança, possa ser percebida concretamente no nosso dia a dia. Cristo ressuscitou dos mortos. Pela sua morte, dominou a morte. E aos que estavam nos seus sepulcros, ele deu a luz da vida. É isso que se canta no mundo inteiro no dia de hoje. Que seja também não apenas um canto, uma poesia, mas a realidade da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.